Se vocês lerem Atos dos Apóstolos, você vai ver que quando Estevão está lá pregando, e por sinal irritou muito os fariseus lá, é que ele diz que Deus não habita em templos, né, feitos por mãos humanas. E Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 6, ele diz que nós somos, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus? Então, onde Deus habita? Nas paredes, na estrutura, não, Deus habita em nós. Nós somos a igreja de Jesus. Então, essa ideia de que igreja é templo, coisa conceitual, é mais uma cultura que a gente pegou, que a gente precisa tirar isso da mente. Então, essa gente convertida ao Senhor Jesus pode se reunir no templo, numa casa. Em Atos dos Apóstolos acontecia muito isso. A igreja que está na casa de fulano, né, de Priscila e Áquila. A igreja que está na casa de Lídia. A igreja que está... Então, a igreja pode ser numa casa. A igreja pode ser debaixo de um pé de mangueira. A igreja pode funcionar em qualquer lugar. Porque a igreja são pessoas. Pessoas convertidas. Por exemplo, lá na China, não sei se eu contei isso na primeira aula, na segunda, um missionário inglês foi para a China, lá em Pequim, e ele conseguiu plantar uma igreja de centenas de taxistas. Até hoje, essa igreja não tem placa, não tem estrutura física, ela existe e cada dia que passa, essa igreja cresce e cresce, mais uma igreja de taxista. Qual foi a ideia que ele teve? Quando ele chegou na China, ele percebeu que não era como aqui no Brasil, ou como mesmo na Inglaterra, onde tinha os templos, né, e eles podiam cultuar. O que foi que ele fez? Ele teve uma ideia excelente. Ele escreveu para a igreja que sustentava ele e pediu para que mandassem recursos, que ele teve uma ideia, um projeto de plantar uma igreja sem ser uma igreja templo, uma igreja estrutura, uma igreja itinerância. Aí ele teve uma ideia, levantaram recursos, mandaram para ele fez assim, ele pegava um táxi e ele, quando chegava dentro do táxi, ele começava a evangelizar o taxista. Se ele conseguisse evangelizar o taxista, então ele ia a corrida dele ia até o taxista aceitar Jesus. Mas se o taxista não aceitou a Jesus, ou então recusou ouvir o evangelho, ele descia na próxima parada. Interessante. E ele foi evangelizando e muitos taxistas foram se convertendo. E o que foi que eles fizeram? Através daquele sistema de rádio, né, táxi, eles se reuniam assim. Eles marcavam o horário e os taxistas, através do rádio, combinavam um local e lá eles chegavam e cantavam, oravam, eles ouviam a palavra, eram discipulados e nasceu essa igreja de taxista e que na verdade não tem placa, não tem nome, não tem nenhuma denominação, mas é uma igreja de Jesus, não é? É essa a intenção de Jesus quando ele edificou a igreja. Quando ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele estava dizendo exatamente que essa igreja, ela chegaria em todos os lugares que podemos chamar de porta de inferno. E o que é portas de inferno? Todo lugar que leva pessoas para o inferno. E a igreja não é para ficar esperando as pessoas saírem do inferno e ir para a igreja. A ideia de Jesus é que essa igreja não é uma igreja que fica esperando, é uma igreja que sai para derrubar as portas do inferno. E porta do inferno é isso, é inferninho, lugar de prostituição, é a Cracolândia, é
tudo lugar onde as pessoas estão indo para o inferno. E o importante, muito mais importante, é saber que Jesus disse: eis que estou convosco. Quando você estiver fazendo isso, eu estarei convosco. E se Jesus está conosco, então Ele vai nos dar habilidade, vai nos dar poder, autoridade, porque esse Evangelho de Jesus, que Paulo falou que é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Então, evangelizar não é falar de nós mesmos, né? Falar do poder de Jesus para as pessoas. E quem converte é o Espírito Santo. Então, a ideia de Jesus é essa. Então, prioridade na plantação de igrejas, baseada em Romanos 15, 20, Paulo fala a respeito, nessa carta aos Romanos, ele fala de duas linhas que seguem todos os capítulos dessa carta. A primeira é a finalidade da igreja. E ele está falando aqui como teólogo. Qual é a finalidade da igreja? Né? E, em segundo lugar, a prioridade da igreja. Já está falando aqui como missionário. Então, como teólogo, ele está falando da finalidade da igreja. E a finalidade da igreja é glorificar a Deus, ou então levar a todas as pessoas o conhecimento do Deus, da glória de Deus. E a prioridade da igreja, que é mais uma visão missionária, não é? Então, ele está falando aqui onde devemos plantar igrejas. E que isso dá um comentário muito bom para a nossa aula de hoje, porque, preste bem atenção, a finalidade da igreja é única, a glória de Deus. Então, Abacuque 2,14, e a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O que Deus quer é que em todo lugar a glória de Deus esteja através da sua igreja. Mas a prioridade da igreja, em termos missionários, em termos de onde essa igreja deve ser plantada, é que tem sido um dos maiores problemas, eu diria, fenômenos que nós não conseguimos explicar. Por exemplo, onde nós estamos plantando igrejas? Ou então, onde devemos plantar igrejas? Onde não tem igrejas. Mas é isso que nós estamos fazendo, pelo menos no Brasil. Parece que nós estamos confundindo igreja com comércio. E mal localizada, porque hoje estão plantando. Se tem uma igreja aqui indo muito bem, graças a Deus, a pessoa vem e planta ao lado para poder, concorrer. Me parece que nós estamos, me parece que nós não estamos ou não entendemos qual é o propósito de Jesus. Então, me parece que nós não estamos entendendo qual é a visão de Jesus, a prioridade de Jesus em relação à plantação de igreja. Então, o que Paulo fala em Romanos capítulo 15, versículo 20? Ele diz: eu não vou plantar igrejas aonde tem igrejas. Então, se a gente olhar bem para esse aspecto de Romanos 15, 20, nós estamos... Eu acho que nós só poderíamos fazer o que nós estamos fazendo, plantando igrejas uma próxima da outra, ou uma em cima da outra, como lá em Pindaí ou em outros lugares. Nós só poderíamos fazer isso depois que em todos os outros lugares tivessem pelo menos uma igreja plantada. Porque enquanto em São Luís, eu fiz uma pesquisa, enquanto em São Luís tem mais de 3.000 igrejas construídas, plantadas, de diversas denominações, e mais de 3.000 pastores, além de copastores, missionários e tal, multiplica isso aí, vezes 3. Então, enquanto nós temos milhares de igrejas numa cidade, nós temos lugares no Maranhão que não tem sequer uma igreja plantada. Então, tem alguma coisa errada conosco. Então, em matéria de plantação de igrejas, parece que nós não estamos com a mesma visão de Jesus. Jesus, na verdade, a visão de Deus
Jesus quer que a igreja chegue em todos os lugares. E nós estamos chegando aonde tem já diversas igrejas plantadas. Então, isso é um fenômeno que a gente precisa correr atrás, porque senão a gente vai ficar devendo muito. Tem essa questão também, né, do denominacionalismo protestante, que também é uma outra dificuldade que a gente tem. Mas, tirando isso aí, eu acho que, mesmo assim, nós não estamos alcançando o objetivo de Jesus no sentido de levar a glória de Deus em todo lugar. Então, nós temos um campo imenso no Brasil para explorar ainda. Então, por exemplo, a questão dos imigrantes. A pesquisa diz que representantes de mais de 27 países fechados para o Evangelho no mundo residem no Brasil. Incrível isso, incrível. E, no entanto, a gente está atrás, né, de plantar igreja entre os que falam bem a nossa língua, que tem a nossa cultura e tudo mais, e esquece que seria uma grande oportunidade, uma boa oportunidade para plantio de igreja entre eu chamo dessas colônias, né, de imigrantes, que no sul tem muito. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, o Rio Grande do Sul é um estado que é o estado com um percentual de evangélicos menor, né, menor do que qualquer outro. Onde tem mais cidades que não tem sequer uma igreja plantada, está lá pelo menos no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque são imigrantes, são pessoas que vieram de outros países, que são fechados, mas que a gente poderia plantar uma igreja nesses lugares. Holandeses, alemães, né? Também. Mas ainda existem pelo menos 8 cidades, pequenas cidades, no Rio Grande do Sul, que não tem sequer uma igreja plantada, e tem cidade que não tem sequer um crente. Interessante. E eu estou quando eu descobri essa novidade, eu fiquei com meu coração muito incomodado nesse sentido. Era o Nordeste, há alguns anos atrás, mas o pessoal do Sul e as missões e as agências missionárias fizeram uma boa campanha em relação ao Nordeste, e hoje o pessoal está dando assistência ao Nordeste, e agora eles estão precisando, pelo menos no Rio Grande do Sul, da nossa assistência lá como... Eu acho que pois é. O problema lá não é miséria, o problema lá não é recurso, o problema lá é mais a questão religiosa, né? É a questão religiosa. Olha, nós temos cerca de 121 tribos indígenas que nada conhecem sobre Jesus em nosso país. Nada. É um desafio? Pelo menos 10.000 comunidades ribeirinhas, né, onde não há igreja nas comunidades nem nos arredores. Olha, tribos não são nem aldeias, porque só aqui no Maranhão nós temos mais de 500 aldeias indígenas, aldeias. Não temos sequer 10 aldeias com igrejas plantadas lá. Estamos devendo muito. Então, a realidade brasileira é essa. Dos mais de 1 milhão de ciganos no Brasil, 700.000 não conhecem a Jesus. Mais de 6.000 comunidades sertanejas no Nordeste do Brasil não têm igrejas plantadas. Então, cerca de 2.000 comunidades quilombolas no Brasil, sendo mais de 800 só no Maranhão, sem presença de uma igreja. Vocês sabiam que o estado do Maranhão é o estado que mais concentra comunidades quilombolas? 842 comunidades quilombolas. Não tem sequer 5 comunidades, ou não tem 10 comunidades quilombolas. Codó tem várias. Tem cerca de 44 comunidades quilombolas, só numa região lá em Codó, mas só tem uma comunidade quilombola que tem uma igreja lá, que foi plantada. Então,
Me parece que nós estamos indo numa contramão. Enquanto que no Angelim, né, várias igrejas plantadas, no Minhais uma, e isso sem ter tempo de falar dos mais de 2.200 povos no mundo, sem a presença do Evangelho, e mais de 3.000 línguas minoritárias que não conhecem nem João 3,16 em seu idioma. Isso sem falar fora. Só no Brasil a gente está desse jeito. Está difícil, não está fácil não. Então, eu gosto muito dessa frase do missionário Oswald Smith, que ele dizia na igreja dele, todos os domingos, essa frase. Esse servo de Deus, ele levantava por ano mais de $1 milhão para enviar jovens missionários para plantar igrejas aonde não tenha igreja. Ele era do Canadá, lá no Canadá. Então, ele dizia assim: ninguém deve ter o privilégio de ouvir o Evangelho 2 vezes, até que todos ouçam pelo menos uma só vez. Eu também concordo. Enquanto tem gente que nunca ouviu o Evangelho sequer uma única vez. Então não é justo. Isso não é justo. A gente precisa não somente entender que é uma necessidade plantar igrejas, mas precisa muito mais entender que é uma prioridade plantar igrejas aonde não tem igreja. Se todas as denominações pensassem da mesma forma, tivessem esse entendimento no mundo inteiro, nós já teríamos chegado em todos os lugares do mundo. O problema é que, como vocês mesmos disseram, então, algumas denominações não estão querendo investir, estão querendo receber, né? Isso, infelizmente. E que não era essa, e não é essa a visão de Jesus. Então essa é a nossa realidade hoje no mundo inteiro. Então, todos já foram servidos? Não. Ele gosta muito de dizer isso quando o pastor está ministrando a ceia, né? E termina de distribuir o pão e o vinho. Aí geralmente alguém está faltando, todos já foram servidos. Aí geralmente naquela igreja todos já foram servidos. Mas a pergunta é essa: Jesus está perguntando para nós, no mundo inteiro, todos já têm o pão, né, e o vinho? Todos já foram servidos? Aí a resposta é não. E o que nós vamos fazer? O que eu e você vamos fazer? Plantar igrejas aonde? Onde não tem igreja. Então a minha responsabilidade é dizer que já plantamos muitas igrejas. O Brasil é um país, segundo a estatística, em 2010, o Brasil já tinha atingido mais de 210 mil igrejas nessa nação. Igreja que eu estou falando, igrejas com CNPJ, igrejas estruturais, igrejas templo, física, né? Então, mais de 210 mil igrejas em 2010. Hoje estamos em 2017, pode multiplicar isso não sei quantas vezes. Então, muitas igrejas no Brasil nós já temos. Agora, todos já foram servidos? Não. Pois é, não. Então, esse é o nosso papel, o meu papel como professor, é incentivar vocês, que eu já, claro que eu não fiz o que eu gostaria de fazer, mas pelo menos há 20 eu venho trabalhando com esta visão de plantação de igrejas, e graças a Deus muitas igrejas, né, já foram plantadas. Onde não tinha igreja, muitas igrejas já foram plantadas, mas ainda é muito pouco o trabalho que a gente tem avançado. Então, a gente precisa, hoje, no século XXI, principalmente hoje com essa cultura que a gente está tendo, né, de igrejas, né, chamadas igrejas estruturadas, e eu digo até, sinceramente, com temor e tremor, algumas mal intencionadas, né?
no país com uma motivação completamente diferente daquela que Jesus sentiu, né? Hoje nós estamos avançando em número de igrejas, mas não estamos atendendo à necessidade nem do nosso país e nem dos países ainda não alcançados.